Da pessoal, mais uma resolução. Alguns remédios têm por objetivo aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser mais bem representada pelo gráfico A, B, C, D ou E. Observa que o objetivo da ingesta dessa substância, dessa substância A no organismo, como diz aqui no primeiro parágrafo, os remédios têm como objetivo aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, para melhorar as defesas, e essa quantidade deve voltar ao normal. Bom, então o que eu tenho no gráfico A? Eu tenho uma substância aqui, ó, numa certa quantidade no corpo, uma quantidade constante. Observa que aqui eu tenho uma linha paralela ao tempo, paralela ao x, uma quantidade constante. Observa que a quantidade ela está no eixo vertical. Nesse momento aqui, começa a aumentar a concentração dessa substância no corpo, então houve aqui uma ingestão, né, desse medicamento. Começa a aumentar a quantidade da substância A no corpo, atinge um pico, atinge o seu momento máximo, né, vai aí atender a expectativa do tratamento e começa a cair a quantidade. Quando chega nesse patamar, segue novamente constante. Pode ser o gráfico A. Bom, o gráfico A, eu tenho uma quantidade da substância A no corpo, aumenta, atinge o pico, volta, só que ela não volta ao normal. Diz assim, ó, essa quantidade deve voltar ao normal. E ela não voltou ao normal. Para voltar ao normal tinha que ser nessa altura. Então ela voltou, ela diminuiu, mas diminuiu ainda numa quantidade acima do que tinha no início. Então o gráfico da letra A não atende à ideia do enunciado. Na letra B, o que aconteceu? A pessoa tinha essa substância A no corpo num certo nível, tomou medicação, aumentou a concentração e esse valor aumentado, né, esse valor máximo, ele se manteve. Ele não reduziu, não voltou ao normal, ele continuou um valor constante acima do que tinha no início. Também não pode ser a letra B. Na letra C, o que aconteceu aqui? Eu tenho essa substância numa certa quantidade, aí ela reduz, ela cai até um valor zero aqui, né? E aí depois volta a subir para o valor onde estava. Mas nota que aqui houve uma inibição da substância, né? Da substância no corpo. Ela houve uma diminuição, houve uma queda e depois houve um aumento. Então também não retrata a situação do problema. Esse gráfico C poderia estar relacionado a um medicamento que justamente tivesse o objetivo de inibir essa substância A. O objetivo fosse diminuir a substância A e depois de um tempo voltar, como se fosse numa situação vou colocar assim, como se fosse, sei lá, recebimento de um transplante, de uma prótese. Então, a imunidade do indivíduo deve dar uma baixada para não atacar essa prótese, atacar esse enxerto, atacar esse corpo, né, que foi introduzido. E aí depois, então, que há um certo costume com esse novo corpo, com essa nova prótese, com esse novo enxerto, enfim, com esse transplante, aí o organismo volta a ter o seu nível de proteção ao normal. Então, primeiro há um decaimento na substância e depois aumento. Né? Então, também não atende à expectativa do enunciado. No gráfico da letra D, o que aconteceu? Aqui eu tenho a substância A num certo nível, aumenta pelo medicamento, atinge um pico e depois, pelo metabolismo, começa a decair e, olha só, volta ao nível normal ou inicial que eu tinha no início.
Então, por enquanto, esse gráfico D é o que melhor retrata a situação. O que eu tenho no gráfico E? No gráfico E eu tenho uma espécie de contrário da D. Eu tenho a substância A num certo nível, numa certa quantidade, numa certa concentração. Aí diminui a concentração e depois volta ao normal. Então, é semelhante a este gráfico aqui. Só que esse ele decai até o valor zero. Né? Até o valor zero. E aqui eu tenho um valor inicial, decai até um certo valor e volta e segue no normal. Mas houve aqui um decaimento no valor. Então, o gráfico que melhor retrata a situação é o gráfico da letra D. Então, a pessoa tem um certo nível na substância A, há o aumento pelo remédio, depois esse aumento volta à normalidade, volta à concentração inicial. Ok? Então era isso, eu espero que esta análise contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.